Boa noite, vamos todos chegando. Vou conectar agora com a Carol para a gente começar com a nossa conversa. Oi, Carol. Oi, boa noite. Estão me ouvindo Boa legal? noite. Tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô. Deixa eu só ajeitar agora que entrou para eu me ver aqui direitinho. Ver se tá Ajeita bom. aí, faz os ajustes. Arrumar o cabelinho. Ah, isso sempre. A gente fica a live inteira arrumando o cabelo. Antes de entrar, né? Na verdade, antes de entrar, a gente já dá aquela olhadinha na câmera assim, já dá uma ajeitadinha. Mas tá tudo certo? Certo. Bom, seja muito bem-vinda. É um prazer para nós do Brothers da Bola, representados hoje por mim, para conversar com você um pouco sobre tudo que você está vivendo no universo do futebol. A gente gosta muito de falar futebol feminino, eu gosto sempre de ressaltar isso, sempre que eu faço live. É importante a gente dar uma atenção para a modalidade, a gente, né, apoiar, incentivar. E eu gosto muito que a gente tenha essa participação aqui no Brothers, né, para falar sobre futebol feminino e receber atletas para a gente é muito especial, é muito legal. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme para a gente te receber aqui. Né, o Evandro acho que já está falando com você faz um tempo para sair isso, e hoje deu certo. Você está no Brasil agora, né? Neste Tô no momento. Brasil. Tô no Brasil. Amanhã, se Deus quiser, tô indo para Israel. Já volto para Israel. Carol Arruda joga em Israel, ela vai contar tudo isso para a gente em breve, mas eu queria que você começasse falando sobre o início da sua carreira, na verdade, como você se descobriu no futebol, né? Todo mundo tem uma relação específica com o futebol. E as histórias das atletas me chamam muito a atenção, porque é muito diferente dos atletas que a gente está acostumado a ver em reportagens, por aí. Né? Ainda é uma categoria que precisa se adaptar muito e, em várias situações para chegar onde está. Né? Não tem uma escolinha de futebol feminino. Então, eu queria saber como que foi esse trajeto aí para você. Então, eu comecei em escolinha, de clube, né? Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos. Que meu pai me levou junto com a minha irmã numa escolinha que tinha perto de casa, de clube, né? Não era bem uma escolinha, era um clube que tinha aulas de futebol. E aí, que coincidência ou não, tinha bastante meninas até nessa época Legal. nesse clube jogando, é. E aí eu fiquei, eu acho que uns 2 anos mais ou menos lá. Aí depois eu descobri um time de várzea também ali perto de casa onde eu morava, que participava de competições de várzea também, assim. Fiquei por uns 2 anos lá também, até os meus 15 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Aí depois nesse mesmo time que eu estava na várzea, né? O rapaz falou assim, ó, vai ter a portuguesa de desportos, vai ter um teste ali na Unisantana. Vamos lá para você ver e tal, como que é. Aí eu fui, e na época as faculdades tinham parceria com alguns clubes ou com algumas prefeituras, até tem um pouco ainda hoje. E naquela época era a Unisantana que tinha parceria com a Portuguesa de Desportos, ali de São Paulo, né? E aí eu fui e acabei entrando para o time de salão, né? Jogava salão, comecei jogando salão. Aí, consequentemente, me deram uma bolsa no colégio. Aí eu fiz o segundo e o terceiro Legal. colegial no colégio. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de poder usar, através do futebol, é, me aprimorar um pouco mais nos estudos, porque filha de professores, né, tem que, na rixa ali, né? Então, aí depois que eu terminei, e nisso a faculdade ia para algumas prefeituras, ia para algumas cidades, para alguns times, né? Então, eu passei por alguns times.
E aí depois eu fiz a faculdade, fiz 5 anos de faculdade, né, fisioterapia. Aí eu me formei no finalzinho de 2007. Foi quando eu tive uma proposta em dezembro, um convite do Cleiton para estar indo jogar no Santos. E aí eu aceitei, e a partir de 2008, que eu fiz a minha história lá no Santos, fiquei 5 anos, de 2008 a finalzinho de 2011. Aí encerrou as atividades no Santos. Aí eu passei por alguns clubes nesse tempo que o Santos não tinha voltado em 2015. Passei pelo Rio Preto, passei pelo Foz, joguei um campeonato pelo São Bernardo, passei pelo Vitória de Santo Antão, de Pernambuco. E aí em 2015 eu retornei para o Santos. E me fizeram um convite novamente para estar voltando ao Santos. E aí eu fiquei lá até o ano passado, finalzinho do ano passado, foi quando apareceu essa proposta aí, que Deus abriu essa porta imensa para mim, para ter essa experiência em Israel. Então você passou praticamente sua carreira inteira no Santos, né? Porque o período que você teve fora, se eu não entendi bem, foram 2 anos? Não Foram, lembro. foi 2000, ó, 2012, 13, 14. Aí 2015 foi quando voltou. Foram 3 anos. 3 anos e todo o resto de carreira foi no Santos. E o Santos tem uma baita de estrutura para o futebol feminino, é uma das melhores do Brasil, é tradicionalíssimo. E, bom, eu acho que você teve toda a sorte, né? E também, claro, a competência de estar lá nessa estrutura, né? E eu queria que você me falasse um pouco de como foi a sua experiência no Santos, como você vê como você via na época, né? Jogando no Santos, essa diferença da estrutura que vocês tinham para os outros times pelo Brasil. Eu falo muito que a minha ida para o Santos foi realmente, literalmente, uma coisa de Deus. Porque eu estava, no finalzinho de 2007, eu pude participar de um congresso, né, o Atletas de Cristo, não me recordo a cidade. E aí, como foi no finalzinho da minha faculdade, eu tinha recebido algumas propostas depois que eu terminei. E aí, para continuar no campo, para jogar o campo, para continuar jogando salão, estava na dúvida, não sabia o que eu fazia, e nisso tinha proposta do Santos. E aí, nesse período, nessa semana que eu estava no Congresso Atletas de Cristo, eu pedi muito para Deus, já aproveitei que estava lá, né? Pedi muito para Deus para me ajudar a tomar uma decisão, para onde Ele queria que eu fosse, para onde eu ia. E aí, por 2 noites seguidas, eu acabei sonhando com o símbolo do Santos. Aí, opa, uma noite a gente ainda pensa, será? Aí na segunda Mais noite, duas, falei, não, né? mais duas, não, mais duas. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. E aí foi quando eu aceitei a proposta e fui jogar no Santos. Então, a experiência que eu tive, que eu vivi espiritualmente também nesse período lá no Santos, que é um lugar assim extremamente acolhedor, principalmente com a palavra de Deus, com as pessoas que na época ali estava envolvido, que era o Cleiton, a Dani, algumas meninas ali. Então, literalmente foi a melhor escolha que eu pude fazer ali com a direção de Deus. Muito bom. E esse período que você teve no Santos, você entrou lá em 2008, 2009. Sim, 2008, 9, 10 e 11. Vocês ganharam o Campeonato Brasileiro, teve 2 Libertadores, né, que você ganhou pelo Santos. Se eu não me engano, foram 2, não sei se foi mais, me corrija se eu tô falando errado. Qual a diferença que você vê do futebol feminino naquela época, pensando que já faz 10 anos? E eu considero que os últimos dois teve um boom muito grande aqui no Brasil, ainda precisa de muito mais, mas teve uma conscientização muito maior sobre o futebol feminino, que há 10 anos eu nem imagino como era. Eu mesma nunca nem tive essa relação com o futebol feminino pensando 10 anos atrás. Então eu queria que você falasse como, né, do lado do atleta, como que você vê essa diferença do que você vivia em 2008, apesar de estar num clube super bem conceituado, né, que já tinha essa estrutura há muito mais tempo, mas como você vê o futebol feminino daquela época e o que tá acontecendo hoje? Eu acredito que, em termos estrutural, mudou algumas coisas, sim, lógico, sempre tem que melhorar. Agora, em questão de visibilidade, eu vejo que mudou bastante, porque naquela época teve o boom todo que teve, porque teve naquela época tinha a Marta, a Cris,
tinha algumas meninas de seleção que os jogos passavam na Band e era só do Santos. Hoje eu já vejo diferente, entendeu? Tem Sim. algumas meninas de seleção que realmente está jogando nos clubes, mas não é só de um clube só. A gente já vê todos os times de camisa praticamente participando do Campeonato Brasileiro. Então, em termos de competição para modalidade, não tem nem o que falar. Realmente deu aquela alavancada muito boa. Claro que, como você falou, tem que realmente melhorar muito, Ah, mas sim. está bem melhor em questão, até em questão técnica, em questão tática, que antigamente você via os times fazendo muita ligação direta, né, de sair da zaga, vai para direto para atacante. Hoje você já vê, independente do clube, independente se é um Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas hoje você vê um Vitória da Bahia, hoje você vê times tidos no feminino como ainda com pequena expressão, já querendo sair jogando, as meninas já tendo essa consciência dos treinadores já passando, a qualidade também dos treinadores que estão passando isso para as meninas também tem aumentado e tem melhorado bastante. E a questão da base também, né? Que naquela época não tinha base. As meninas que tinha 17 anos, a gente vê pela própria Kathleen na época que tinha 15 anos, não tinha base naquela época, ela já chegou jogando no time, já chegou indo treinar, jogar e conviver com as meninas mais velhas na época, entendeu? Agora hoje não, hoje você já vê as meninas mais novas, de 13, 14, 15 anos, na categoria delas, jogando com as meninas do tamanho delas, da idade delas e adquirindo essa experiência. Então, Isso essa faz toda a diferença é diferença, muito né? significativa. Para o Sim, desenvolvimento delas, da modalidade, para o desenvolvimento da técnica, né? sim, é porque essa idade mais nova, as meninas, eu não digo menina, mas eu digo a criança, ela precisa de um trabalho de coordenação, um trabalho de movimento, de execução de movimento, como que faz aquilo. E isso você pega na base, não adianta pegar uma criança, uma adolescente de 16, 15 anos que não teve uma base coordenativa e já jogar num time profissional ou Um profissional. semiprofissional e colocar para jogar. E a questão também, até a questão tática, né? Porque você precisa de entendimento por que você está fazendo determinada coisa. Então, por que que eu estou fazendo isso? Por que que a tal posição faz isso? Quando eu jogava na época, eu tive, graças a Deus, eu tive sorte de ter um treinador muito bom, que é o Marcelo Frigério na época, que ele dava a parte tática para a gente ali de prova mesmo, de sentar na sala de aula e escrever. A volante faz isso, a zagueira faz isso, o atacante faz isso em todas as posições. Então, eu acredito que muitas meninas que tiveram essa oportunidade com o Cello, com a Magali na época, ter tido esse começo de base foi feita a diferença para as meninas futuramente. E falando em posição, você sempre foi zagueira? Você se encontrou em algum momento? Você era em outra posição e alguém te colocou lá e falou: Ó, você encaixa mais aqui? Como é que você se descobriu zagueira? Então, é muito engraçado isso, porque eu lembro, na verdade, todo mundo quer ser atacante, né? É difícil É, alguém falar assim, não, eu quero ser zagueira, é muito difícil. E eu lembro que quando eu entrei nesse time de salão, na época, no meu primeiro ano, eu assinei minha ficha ali como atacante. Queria ser atacante, queria. Só que é aquela coisa que você é criança, você vai. E na época ainda tinha o Ronaldo Fenômeno que estava estourando, aí você já pensa, né? bombando. Só que eu não sei como que foi acontecendo, acho que por causa do salão, eu acabei jogando uma de fixa, que joga mais atrás ali, né? E aí eu fui me dando bem, o treinador foi vendo que eu fui indo bem, assim, tudo, aí de repente foi encaixando, aí no campo, quando eu jogava com ele, às vezes ele me colocava de volante, às vezes me colocava de zagueira, e aí foi indo, automaticamente foi indo e acabou eu ficando como zagueira. Naturalmente você se encaixou nisso, mas não tá frustrada, não, né? Não, jamais. Hoje eu olho, tem que ter, apesar de arriscar um pouquinho ali de querer fazer uns golzinhos, que é sempre bom, mas hoje eu falo, já me colocaram em alguns clubes assim, antes do Santos, já me colocaram, falaram assim, ah, joga de volante, falou, posso até jogar, mas eu não vou assim prometer nada, porque lógico, a minha função ali é zagueira. Hoje você tem que ter multifunções, né? Tem que ser Sim, zagueira, tem que ponta volante, adaptar, ponta dá pra lateral. improvisar, Você né? tem que ter esse entendimento, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Mas não estou frustrada, não.
Era pra ser isso aí mesmo e tá ótimo assim. Ah, E me diz uma coisa, da onde saiu essa história de Israel? Eu marquei o nome do time aqui, mas eu não consigo falar. Eu quero que é você o, fale pra mim, porque eu não sei falar esse nome. o time lá é o nome da cidade, né? Que é Kiryat Gat. Kiryat Gat. Do jeito que lê, fala. Kiryat Gat. Ah, então tá bom, não tem pegadinha, é só Não, não. o direto mesmo. Pelo menos é assim que eu pronuncio e não teve problema. Ninguém nunca reclamou, né? Você nunca reclamou, é. E da Mas onde aconteceu saiu essa assim. proposta e para você, e, né, e essa decisão sua dessa mudança brusca para Israel? Foi bem preparado, assim, realmente também por Deus, porque eu sempre tive vontade de jogar em outro país, de ter uma experiência fora, de buscar experiências e às vezes surgia na época algumas coisas, só que a gente não sentia segurança, eu não sentia segurança de ir. E aí, no ano passado, uma amiga minha que joga no Santos também, ela recebeu uma proposta, ela ficou conversando com o presidente do clube, com o empresário, e aí ele falou assim, ah, eu tô precisando de uma zagueira, tal. Aí ela, opa, pum, já me indicou. E aí na época ele começou, a gente estava na fase do brasileiro ainda, do brasileiro do ano passado, a gente estava nessa fase ainda disputando. E ele via alguns jogos, tudo, aí ele gostou, entrou em contato comigo, fez a proposta, eu junto com o meu empresário na época, a gente conversou, e aí a gente ficava um pouco meio receosa, assim. Aí eu e essa minha amiga, a gente foi um dia na Igreja Batista lá em Santos, que a gente estava um pouco receosa, por mais que a gente ia junto, em outro país, outra cultura, totalmente Assim, diferente, do outro lado do planeta praticamente, e a gente ficou um pouco receosa e a gente orava e pedia para Deus. E justamente nesse dia do um culto na igreja, a palavra que o rapaz deixou lá foi exatamente sobre Israel. Então, assim, e aí ele começou a falar, a falar algumas coisas. Ele falou assim: ah, e você que precisa tomar uma decisão, pode tomar a decisão, confia, acredita que Deus está tá no seu lado. E aí a gente não pensou duas vezes, né? Falou, nossa, realmente é uma coisa de Deus, assim. E aí a gente acabou aceitando a proposta, eu acabei aceitando a proposta e a gente foi, e graças a Deus deu tudo certo. e bom que vocês foram juntas, né? Então vocês estavam compartilhando da oportunidade e até do medo antes, né? Da insegurança e compartilhando também dessa novidade. E como é que é a vida lá? Como que é o futebol feminino lá? Ó, deixa eu te falar só uma coisa antes. Se estiver escutando uma música de fundo, é da igreja, que tem uma igreja aqui atrás, e hoje eles estão no culto. Então, já tem até um fundo musical bom. Não sei Ah, se não, dá para eu não tô escutar. ouvindo nada daqui, pelo menos. Tá, então, e a vida lá é um pouco diferente. Eu achei que eu ia sentir mais, eu achei que eu ia sentir realmente assim a adaptação. Não sei se é porque realmente Deus me preparou durante esse período, porque como eu queria jogar em outros países na época que eu era mais nova, eu pensava em outros países assim, só que como a gente sabe que tudo é no tempo de Deus e no tempo dele é Uhum. perfeito, não tenho que nem questionar, eu não senti tanta adaptação. Talvez mais pela língua, né? Porque eles falam hebraico lá e é totalmente, para mim, é desenho que eles escrevem, a escrita deles ali é desenho, né? Muito Mas gritante. a gente consegue se virar, eu consegui se virar um pouco no inglês lá. Em questão da alimentação, para mim é perfeito, porque não tem muita gordura, essas coisas assim, carne de porco, essas coisas, é mais legumes, umas coisas assim, então para mim praticamente foi perfeito. Mas a adaptação lá e a vida lá foi melhor impossível, assim, sabe? Eles têm a cultura deles, eles têm é, o padrão deles lá, eles têm lá de sexta-feira o Shabá deles, que é como se fosse o nosso sábado e domingo, para eles lá é como se fosse na sexta, começa na sexta e termina no sábado, então eles praticamente não faz nada lá, né, que é o sábado para eles é bem santificado. E a questão de adaptação no time também, não tive problema nenhum. Foi bem uma coisa assim, realmente de Deus, que ele trabalhou detalhado ali, para não sentir tanto, talvez a saudade de casa e que você está em outro país. Uhum. Hoje eu sinto saudade de estar lá. Ai, que coisa. Se adaptou tão bem. E faz só um ano, né, que você tá lá.
Na verdade, não fez nem um ano, foram 5 meses. Eu fui para lá em outubro, quase nessa época, praticamente há um ano atrás, que eu fui no dia 28 de outubro, né? Cheguei lá no dia 29 de outubro. Então, praticamente hoje faz um ano que eu fui para lá. Tô Mas eu falando não hoje. fiquei um ano. Eu não cheguei a ficar um ano, era para ficar até maio, até finalzinho de maio, mas por causa da pandemia, eu tive que voltar. Eu achei melhor voltar. As meninas estrangeiras que estavam lá, a gente achou melhor voltar e acabei voltando em março, né? Uhum. Então, no meio de março, mais ou menos, eu acabei voltando para o Brasil. E aí eu fiquei toda nessa espera agora para a gente concretizar essa ida para lá agora a partir de amanhã, se Deus quiser. E como é que é a audiência do futebol feminino lá? Com as pessoas acompanham? Como que funciona lá? Lá tá engatinhando ainda, né? Lá tá ainda um processo assim que está começando a desenvolver um pouco mais a modalidade, está desenvolvendo um pouco mais futebol feminino lá. Mas está começando. Tem alguns jogos que passam no Facebook, depois eles põem o link de todos os jogos separados no YouTube, né? E a fase final eles passam num canal aberto deles lá, né? Mas Ah, a legal. modalidade está começando, está começando e eu acredito que do jeito que está indo, pode ser que futuramente comece a melhorar muito mais. Que bom, já tá tendo uma abertura também, né? Tá mais ou menos na pegada do Brasil, então. Tem uma mínima Sim, estrutura e estão conquistando aos poucos o espaço, né? sim, Você a comentou gente da sabe pandemia. Ah, desculpa, pode falar. não, é assim, a gente tem que, no futebol, no vôlei, qualquer outra coisa, a gente sabe que a mulher ainda demora, eles demoram um pouquinho de acreditar um pouco mais, né? Isso é no Brasil, é em qualquer lugar. Então demora um Uhum. pouquinho mais para eles acreditar. Você comentou da pandemia, como é que foi lá, a pandemia e a questão dos atletas, né? Vocês recebiam uma assistência dos profissionais lá? Eles mandavam treino para você, mesmo que você que voltou para o Brasil, eles mandavam treino para você, né, manter, obviamente, seu físico, porque vocês trabalham com isso. Como que funcionou essa tratativa durante a pandemia? Como eu saí de lá praticamente no começo, tanto da pandemia lá como aqui no Brasil, não teve assistência com relação a isso, porque ainda estava começando a expandir lá, né? Mas como o meu contrato praticamente já estava vencendo e praticamente foi suspenso nessa época, eu não tinha vínculo mais com o clube lá. Então Ah, entendi. eles não tinham necessariamente obrigação de mandar algum treino, Dar essa assistência, né? de dar essa assistência. Só depois, praticamente, acho que uns 3 meses atrás, mais ou menos, que foi fechado o contrato para ir para lá. Mas mesmo assim, não teve assistência porque eles têm esse negócio da pandemia que eles estavam vendo ainda como que ia ser. Mas a gente que é atleta, a gente sabe que a gente não pode parar, né? Então Sim, eu procurei manter, por mínimo que por conta seja, uma própria. atividade que a gente, por conta própria, esses tempos de treinamento. Todos os atletas tiveram que se virar, né? Qualquer tipo de atleta, em todas as modalidades possíveis, teve que se virar na varanda de apartamento, em condomínio, em calçada, rua, para poder manter o físico e conseguir voltar, né? Inteiro quando voltar essa modalidade. Você então ainda não Sim. voltou para Israel, você vai voltar amanhã. Você esteve todo esse tempo Amanhã. até agora e amanhã vocês retomam os treinos lá para o campeonato. Sim, sim, é. A competição começa, acho que uma competição agora no meio de novembro e a outra só em dezembro. Então amanhã tô voltando, chego lá no sábado à noite, mais ou menos. E aí vai continuar dando sequência no treinamento. Claro que treinando com as meninas é totalmente diferente, né? O estímulo é diferente, você estando ali com mais atletas é diferente. Ah, Então, sim, é outra história, né? então deu para se virar legal durante esse tempo, mas estando lá é totalmente diferente. Praticamente vai começar quase todo mundo do zero, né? E que bom que deu certo renovar o contrato, né? Porque entrou a pandemia sem terminar o contrato, mas aí vocês ficaram no limbo, né? Porque não tinha como renovar nesse período. Ficou sem essa assistência, mas ainda bem que eles continuaram e pegaram vocês de volta. Sua amiga também vai voltar. Sim, graças a Deus deu para renovar.
Já era para a gente estar lá, na verdade, né? Só que como agora, por causa da pandemia, teve que solicitar a autorização do Ministério da Saúde deles lá, essas coisas que precisa de autorização para entrar no país, aí eles mandaram, aí mandaram errado, aí teve que mandar de novo, aí teve que esperar mais 2 semanas para sair a autorização, aí tem que preencher formulário. Eu estava agora há pouco, antes de eu falar com você, eu estava preenchendo os formulários, porque precisa para entrar lá. Então, infelizmente ou felizmente, por causa da pandemia, tem toda essa parte burocrática Sim. para ter toda a papelada, para não, quando chegar lá não ter nenhum problema. O ano passado foi tranquilo, comprou a passagem, já passaporte Tchau. na mão e tchau. Agora não, agora já tem toda essa preocupação, né? É, acho que em todo lugar vai ser assim, né? Vai ter um protocolo, a burocracia vai ser maior, porque estamos vivendo outros tempos, literalmente. E Sim. você comentou que você foi no culto, né? Várias vezes você já comentou aí ocasiões que você foi no culto, e do Atletas de Cristo também, períodos. Eu queria que você falasse qual a relação da sua fé com a sua carreira. Como a sua fé interferiu em toda a sua trajetória no futebol. Ah, foi tudo. Para mim, praticamente foi tudo. Assim, eu não me lembro. Quando eu comecei a jogar, quando eu não buscava, assim, eu não consigo me lembrar, eu comecei tal dia a buscar a Deus, a acreditar que com Ele tudo é possível. Assim, eu não me recordo o dia, porque foi um processo, foi uma coisa bem natural, assim, e, e as coisas foram acontecendo, só que depois que eu fui para o Santos, foi praticamente maior, porque eu tive a vivência, tinha a igreja antes do Santos, de 2007 para de 2003 a 2007. Eu tinha umas amigas que jogavam, né, comigo na faculdade, no colégio também desse time que eu iniciei, que elas falavam para mim dava a palavra para mim, falando de Cristo, falando de Deus, e aí eu já alimentava, elas já me alimentavam disso. E aí, conforme foi passando os anos lá no Santos, eu fui me alimentando mais, fui buscando mais, fui me dedicando mais. E aí foi um processo um pouco lento, um pouco demorado, é, talvez não, por culpa minha, de demorar tanto a aceitar, de demorar tanto a me entregar realmente de corpo e alma, porque a gente é um pouco teimosa, né? Então a gente acha que a gente consegue as coisas com o nosso braço, não, Sozinha. assim tá bom, dá para levar, vai, não vai, né? Então, para mim, assim, a experiência que eu vivi durante o longo dos anos, assim, com a palavra, com a fé, com a força que Deus me deu durante todos esses anos, principalmente quando eu tive a perda da minha mãe, que eu senti bastante, mas a minha fé que eu tive, assim, de me apoiar em Deus, de me apoiar em Cristo, e saber que Ele estava me pegando no colo naquele momento, deixou as coisas muito mais leves, realmente deixou o fardo mais suave. Então, é uma coisa assim que não tem explicação, assim, e eu agradeço muito a Deus por estar me alimentando mais, buscando mais, porque a gente sabe que somos pecadoras e que a cada dia a gente precisa buscar e a cada dia a gente precisa ir nesse encontro com Deus, porque a gente não é merecedora, porque se não fosse pela graça de Deus a gente não estaria aqui. Então Com certeza. a minha fé, assim, eu peço muito para Deus para Ele aumentar e não deixar esfriar jamais, porque a gente sabe, hoje eu não vivo sem. É a água que eu preciso todo dia. É colocar na ordem certa, né? O que você falou, a gente tenta fazer as coisas pela nossa própria conta e percebe que se a gente coloca isso em primeiro lugar, todas as outras coisas são supridas de acordo com a vontade de Deus e a gente não precisaria sofrer tanto por tentar Sim, fazer do nosso jeito, né? é. Que bom que ele conduziu toda essa trajetória até aqui. E eu queria te perguntar sobre o futuro. Com quantos anos você tá, Carol? Eu tô com 35. 35 anos. O que você pensa do futuro? Falando de carreira, né? Até quando você pretende jogar? A sua experiência em Israel, você já disse que está sendo muito boa, mas a gente sabe que os contratos são sempre curtos, então a vida é curta, né? Pensando em contrato. Hoje, não só porque é fora,
Mas normalmente os contratos ainda são só de um ano, só de uma temporada, né? Não é que nem no masculino que o cara já chega assinando 5 anos de contrato. Ainda é uma realidade meio distante na modalidade. Então, eu queria saber o que você pensa do futuro, no futebol, e quando parar, independente de quando for, o que você pretende fazer depois? Você já pensa nisso? Você já se prepara para algo depois da sua carreira de atleta? Sim, eu penso, assim, vários anos atrás, assim, eu sempre, não, só mais um ano, esse é o último, já tá, assim, já sei lá quantos anos, né? Só que eu penso muito, assim, que é a vontade de Deus, quando ele achar que eu tenho que continuar, eu vou continuar, porque eu jogo, eu corro, eu pulo, eu dou um tiro, o que eu faço é para Deus, é para Deus. Se eu dou 2 voltas no campo, eu dou 2 voltas no campo certinho, porque eu sei que é para Deus. Então, enquanto ele achar que eu estou fazendo isso bem, que eu realmente vou continuar rendendo, aí vai ser a vontade dele. Lógico que eu penso, porque também o corpo às vezes, né, vai mostrando sinais, não que seja Sim. o caso agora, mas eu penso sim, eu Mas é penso natural, né? Em algum momento isso vai acontecer. é natural. Então eu penso sim, depois que eu acabar, eu sou formada em fisioterapia, né, tenho uma pós-graduação em Muito bom. reabilitação desportiva. Então, mas aí um tempo atrás eu comecei a fazer alguns cursos de treinadora, de tática, porque a gente tem que estar preparado, a gente nunca sabe quando a Sim. oportunidade pode aparecer e o que pode aparecer, né? Faço o curso de inglês, tenho o curso de inglês, então a gente vai se preparando, aos poucos a gente não pode parar, né? Porque a gente tem que fazer essa transição ser menos dolorosa. Se a gente pensar em parar de jogar para depois pensar no que vai fazer, a gente já perdeu muito tempo. Então, o futebol dá um pouco desse privilégio para a gente, durante a nossa carreira, pensar em estudar um pouco, mesmo que seja um curso online. Então, dá essa oportunidade de você ter uma bolsa numa faculdade, dá a oportunidade ou à distância, ou presencial, ou ter um desconto num curso. Então, o futebol proporciona isso. Então, as pessoas que têm essa oportunidade têm que aproveitar, porque não dá para parar de jogar e falar, pronto, e agora, o que eu vou fazer? Aí fica um pouco mais difícil, né? Mas eu já penso sim, um pouco assim. Não tanto como deveria, mas um pouquinho assim, vou me preparando, vou, né, Mas já sentindo. tem várias cartas na manga, pelo jeito, né? Porque você é formada, você já está fazendo esses cursos de tática, de treinadora, então já tem Tem que ir projetos preparando, aí. tem que ir preparando. A hora que a oportunidade aparecer, a gente não pode perder essa oportunidade. Então tem que E estar tem que preparado. pensar, né? Independente de estar jogando super bem, de estar se sentindo bem ainda para jogar, inevitavelmente uma hora a carreira de atleta, qualquer atleta, é curta, né? Depois que você para, você ainda tem muito para dar, mas não necessariamente com o seu físico, não necessariamente em campo. E eu vejo que é uma preocupação, que deveria pelo menos ser uma preocupação de todos os atletas, né? Se preparar para essa transição, para, como você falou, não criar um trauma maior, não ser tão brusca, né? Ser alguma coisa mais leve, pensada, sentir paz, né? Você sentiu paz para ir para Israel, por exemplo, eu acho que, considerando toda a sua trajetória, Deus vai te dar paz quando for para acontecer isso, e também para o que você vai seguir após, né, o período que você estiver jogando. Sim, a gente tem que sentir tudo que a gente fizer, tudo que a gente tiver que decidir. Se a gente orar e colocar nas mãos de Deus, sentir a paz no coração, vai que eu tenho certeza que vai ser bom porque é Deus falando com você. Então, quando você tem essa experiência, você não quer largar mais. Então, isso é muito bom. Então, a gente precisa buscar essa intimidade, né, com Deus. E aquilo que a gente acha que pode ser difícil de resolver, a gente sabe que se coloca nas mãos de Deus, é bem mais fácil. Eu esqueci de te perguntar, né, quando eu perguntei sobre a sua época jogando no Santos e também no início de carreira, que normalmente eu gosto de perguntar, você tem alguma história, alguma coisa que você passou de dificuldade? Dificuldade todos nós temos na vida, né, mas pensando especificamente no futebol feminino, que é uma modalidade com muita dificuldade ainda aqui no Brasil,
Você sofreu algum preconceito? Você teve alguma dificuldade por ser mulher? Ou dentro já do clube, passar por situações constrangedoras, questão de estrutura, de prioridades, por ser o time feminino? Você passou por alguma coisa assim? Então, em termos de dificuldade, no começo da minha carreira, até chegar no Santos, terminar o Santos assim na primeira passagem, eu falo que eu acho que eu fui muito abençoada. Não tive problema nenhum, porque eu morava na minha casa quando eu jogava antes de eu ir para o Santos. Em 2007, até dezembro de 2007, eu morava em casa, morava com meus pais, mas eu via a dificuldade de algumas meninas que estavam no time, que moravam no alojamento. Então, eu via essa dificuldade de perto, ajudava elas quando eu podia, com gás ou com alimentação, Olha, porque Deus me proporcionou isso no momento ali e não tinha por que não ajudar. E depois que fui para o Santos, a estrutura também era totalmente diferente, não tive problema nenhum, mesmo morando no alojamento. Tive algumas dificuldades, sim, depois que eu saí de lá, depois que eu saí do Santos, por alguns clubes que eu passei, em termos também de alimentação, em termos também de treinamento, em termos também de quando você se machucar, você ter que se virar, mesmo jogando pelo clube. Já passei, sim, por algumas situações assim, já vi companheiras também passando. Em questão de preconceito diretamente, que tenha sido referido a mim diretamente, assim, graças a Deus eu também não tive esse problema. É lógico que a gente às vezes vê as redes sociais em alguns jogos, alguns comentários de algumas pessoas que falam, ai, futebol feminino é chato, não sei o que, não sei o que lá. Isso a gente vê até hoje, eu acho que ainda vai continuar sim, vendo por um sim, tempo, por um bom infelizmente, tempo. E por é um daí bom para tempo. pior, né, esses comentários. Sim, sim. Então, graças a Deus, com relação a isso de diretamente, assim, eu não tive, já presenciei também, algumas meninas também sofrerem alguns tipos de preconceito, talvez porque também na minha casa, assim, meu pai e minha mãe sempre apoiaram minha irmã. Meu pai levava a gente para os jogos, levava a gente para os treinos, ele acompanhava, ele queria ser o massagista do time para estar ali perto também. Então, eu, graças a Deus, eu não tive esse problema. Às vezes a gente escuta uma piadinha, né? Tipo, vai pra cozinha, essas coisas assim. Só que aí eu penso assim, tadinho da pessoa que fala ou que escreve. Porque, primeiro, se não gosta do futebol feminino, por que que tá lendo a reportagem e por que que tá no estádio assistindo? É Entendeu? só Então, não é uma assistir, tá tudo certo. Ninguém te obrigou a gostar, né? Exatamente. Eu peço tanto para Deus assim tapar os meus ouvidos, os meus olhos e minha boca por algumas coisas desse mundo que às vezes minha amiga está do meu lado e falou: "Nossa, você escutou isso?" Eu falei: "Não, não escutei", porque é tão bom às vezes não escutar, porque Deus tapa o ouvido que tira seu estresse um pouco, né? Ah, Então eu tenho sim. muito isso. Então às vezes você acaba não levando muito em consideração e deixa para lá, lógico, dependendo, você tem que brigar de frente, você tem que se impor, tem que se impor. Mas graças a Deus eu não tive nenhum tipo de problema, espero não ter. E realmente essa questão que você falou de você morar na sua casa, no período que você jogava, é muito raro até, né? Porque muitas têm que abrir mão de muita coisa para poder estar lá. E até no futebol masculino acontece isso, de ir cedo. Só que a diferença é que tem muito mais estrutura, né? No feminino, não. Então, elas abrem mão de muita coisa para ir para um lugar que não tem estrutura nenhuma para recebê-las. Então, Sim. deve ser uma situação, então, realmente, você poder morar em casa naquele período era um diferencial total, porque você não só tinha a estrutura de casa, né, mas como a familiar, ou emocionalmente estava suprido também, porque você estava junto da sua família, que te apoiava, que estava com você, E né? aí isso faz muita diferença também, porque as Com meninas que estão certeza. longe já sentem a dificuldade ali de uma alimentação, que aí sente saudade de casa, da comida da mãe, e aí com quem que vai socorrer, aí não tem. Então é um pouco complicado. Infelizmente a gente vive isso ainda, mas eu espero que esteja com os dias contados. Eu também. Cada vez mais, é como você falou, né, um pouco antes, que agora as grandes camisas, todo mundo tem time, está se estruturando muito mais, mesmo que seja uma obrigatoriedade, isso está fazendo com que os times se estruturem mais e eu acho que esse impacto vai ser cada vez menor. Esse impacto negativo, né, da parte dos anos, e que muitas coisas a gente nem sabia, na verdade, né? Não digo
digo por ignorância mesmo, da gente não prestar atenção de falar, cara, como é que elas estão sobrevivendo ao futebol? E é isso, na minha visão, é isso. Vocês sobrevivem ao futebol, não vivem dele ainda. Eu acho que o futebol feminino ainda é muito limitado nesse sentido. Mas se Deus quiser, vai mudar. Acho que a gente está numa curva boa aí. E, Isso eu espero que bom, a acho que curva cresça mais, né? Não, ela é, mantenha no pico, não comece a tá. descer, porque A o pandemia bom já não também ajudou, né? mas o bom, assim, que você falou da obrigatoriedade dos clubes, por um lado, foi até um pouco bom também, porque os times não vão montar qualquer coisa, né? Eles não vão Sim, montar, vou perder, o Santos, porque é Santos e Corinthians, não vai, eles não vão querer montar qualquer coisa para o time ser, não, perdeu, perdeu, não. Eles vão querer montar um time porque é esse pensamento que realmente tem que ter. Então, para quanto mais bater de esse frente, pensamento né? eles tiverem, quanto mais esse pensamento eles tiverem, melhor para a modalidade, porque vão atrair mais meninas, as meninas que estão fora vai começar a vir, e aí, consequentemente, vai começar a melhorar o nível técnico e o nível tático da competição, que aí já vai começar, as meninas da base já vai começar a ter espelho nos clubes que elas jogam, entendeu? Então isso é muito bom. Estamos na expectativa que essa curva aí, que você falou, sempre cresça, que as mídias continuem apoiando, as marcas também, os patrocínios e os próprios clubes, eles deem a estrutura necessária para todas elas, né? Carol, foi um prazer conversar com você, receber você aqui, ouvir da sua história, ouvir tudo que você já passou, ouvir principalmente como Deus faz diferença na sua carreira, como ele foi esse divisor, né, para você ter chegado até onde você está. Que bom que você está bem lá em Israel. Boa viagem amanhã. Que Deus te abençoe. Que seja um campeonato bom. Que seja uma temporada bem melhor que a última. Isso para todos Se nós, Deus porque foi uma quiser, temporada muito ruim. sim. Então, todo sucesso para você lá. E conta com a gente. O Brothers está aí para apoiar o futebol feminino, para conta com a gente e tamo junto. Falhou um pouquinho na hora que você estava falando, travou um pouquinho. Não, eu estava falando para você contar com a gente, estamos junto aí nessa empreitada do futebol feminino, sempre que você precisar, estamos Legal. à disposição. Obrigado, obrigado vocês também pela força que dá. É sempre importante conciliar e juntar, né, o esporte, o futebol, com a palavra de Deus. Então, isso Sim, é muito bom. Melhor do que jogar é falar de Deus. com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. A gente vai deixar esse vídeo disponível lá no IGTV. Então, até, Carol, se você tem gente aí que não pôde participar ao vivo, depois todo mundo pode acessar e ver a sua Legal. entrevista. A gente vai divulgar lá no canal também. E Legal. até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, gente. Deus Boa abençoe noite. vocês. Até mais. Beijão para todos. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.